Livro do profeta Ezequiel, capítulo 38. Profecia contra Gog. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho meu, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele, e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e te farei voltar, e te porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes, e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas congregações, que se reúnem a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos virás à terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação, mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitaram seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, farteás como uma nuvem, para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Jeová: E acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração, e conceberás um mau desígnio, e dirás: Subirei contra a terra das aldeias não moradas, virei contra os que estão em repouso, sem muro, e não tem ferrolho nem portas. Isso a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam, e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões, e habita no meio da terra, Sabá e Dedã, e os moradores de Tarsis, e todos os seus leõezinhos te dirão: Vens tu para tomar o despojo? Ajuntastes o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado, e as possessões, para saquear grande despojo? Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog: Assim diz o Senhor Jeová: Não o saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança? Virás, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso, e subirás contra o povo de Israel como uma nuvem, para cobrir a terra. No fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu houver santificado em ti os seus olhos, ó Gog. Assim diz o Senhor Jeová: Não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério de meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia,
no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá a meus narizes, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante de minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra, porque chamarei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra o seu irmão, e contenderei com ele, e por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 39. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e dize: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel, e tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e te farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que é vindo, e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas, com os arcos e com flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos, e não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Jeová. E sucederá que, naquele dia, darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e se
espantarão os que por ele passarem, e ali sepultarão a Gog e toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog, ou, em hebreu, Armon-Gog. E a casa de Israel os enterrará por 7 meses, para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorial o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Jeová. E serão separados homens que incessantemente passarão pela terra, para que sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para a purificarem. Durará 7 meses este trabalho, e os que passam pela terra a atravessarão, e vendo alguém o osso de um homem, lhe levantará ao pé um sinal, até que os enterradores o enterrem no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Amoná, que significa que é multidão. Assim purificarão a terra. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová: dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde. Vinde de toda parte para o meu sacrifício, que eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebei sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos bezerros, todos engordados em Bazã. E comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes, a gordura e o sangue do meu sacrifício que sacrifiquei por vós. E vos fartareis à minha mesa, de cavalos, e de carros, e de valentes, e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová. Eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão sobre elas tiver desgarrado. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor, seu Deus, desde aquele dia em diante. As nações saberão que os da casa de Israel, por causa da iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim, e eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos caíram à espada, conforme a sua imundícia, conforme as suas prevaricações, usei com eles e escondi deles a minha face. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome, e levantarão sobre si a sua vergonha e toda a rebeldia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e for santificado neles aos olhos de muitas nações. Então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir ao cativeiro entre as nações, e os tornei a ajuntar para voltarem à sua terra, e nenhum deles excluí, nem esconderei mais a minha face deles,
quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Capítulo 40. A restauração do templo, os átrios e os vestíbulos. No ano 25º do nosso cativeiro, no primeiro ano e no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele um como edifício de cidade para a banda do sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. E disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu fizer ver, porque para te mostrar fostes tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto tu vires. E havia um muro fora da casa em redor, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados, de 1 côvado e 4 dedos cada um. E ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Então veio à porta que olhava para o caminho do oriente, e subiu pelos seus degraus, mediu o umbral da porta, uma cana de largo, e o outro umbral, uma cana de largo. Cada câmara tinha uma cana de comprido e uma cana de largo. E entre as câmaras havia 5 côvados, e o umbral da porta, ao pé do vestíbulo da porta, tinha uma cana por dentro. Também mediu o vestíbulo da porta por dentro uma cana. Então mediu o outro alpendre da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares 2 côvados, e o vestíbulo da porta por dentro, e as câmaras da porta para o lado do oriente eram 3 neste lado, e 3 do outro lado. Uma mesma medida era a das 3, também os pilares deste lado e do outro lado tinham as mesmas medidas. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, e o comprimento da porta 13 côvados. E o espaço em frente das câmaras era de 1 côvado, e de 1 côvado o espaço da outra banda. Cada câmara tinha 6 côvados de um lado e 6 côvados do outro lado. Então mediu a porta desde o telhado de uma câmara até ao telhado da outra, 25 côvados de largo, porta contra porta. Também fez pilares de 60 côvados e o átrio até ao pilar em roda da porta, e desde a dianteira da porta interior havia 50 côvados. Fez também nas câmaras janelas de fechar, e nos seus pilares dentro da porta ao redor, e da mesma sorte nos vestíbulos, e as janelas estavam à roda da parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras. E ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras e um solhado, que significa
ou pavimento, que estava feito no átrio em redor. 30 câmaras havia naquele solhado, e o solhado da banda das portas era a par do comprimento das portas. O solhado estava mais baixo, e mediu a largura da dianteira do átrio interior, por fora, 100 côvados da banda do oriente e do norte. E quanto à porta que olhava para o caminho do norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura e as suas câmaras, 3 de uma banda e 3 de outra banda, e os seus pilares e os seus vestíbulos eram da mesma medida. O primeiro vestíbulo, de 50 côvados, era o seu comprimento, e a largura de 25 côvados. E as suas janelas e os seus vestíbulos e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o caminho do oriente, e subia-se para ela por 7 degraus, e o seu vestíbulo estava diante dela, e estava a porta do átrio interior defronte da porta do norte e do oriente, e mediu de porta a porta 100 côvados. Então ele me levou ao caminho do sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o caminho do sul, e mediu seus pilares e os seus vestíbulos conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas. 50 côvados o comprimento e a largura 25 côvados. E de 7 degraus eram as suas subidas, e os seus vestíbulos estavam diante deles. E tinha palmeiras, uma de uma banda e outra de outra banda, nos seus pilares. Também havia uma porta no átrio interior para o caminho do sul, e mediu de porta a porta para o caminho do sul 100 côvados. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul conforme estas medidas. As suas câmaras e os seus pilares e os seus vestíbulos eram conforme estas medidas, e tinham também janelas ao redor de seus vestíbulos. O comprimento era de 50 côvados, e a largura de 25 côvados. E havia vestíbulos em redor. O comprimento era de 25 côvados, e a largura de 5 côvados. E os seus vestíbulos eram na direção do átrio exterior, e havia palmeiras nos seus pilares. De 8 degraus eram as suas subidas. Depois me levou ao átrio interior para o caminho do oriente, e mediu a porta conforme estas medidas, e também as suas câmaras e os seus pilares, e os seus vestíbulos conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, o comprimento de 50 côvados, e a largura de 25 côvados. E os seus vestíbulos estavam no átrio de fora. Também havia palmeiras nos seus pilares de uma e de outra banda, e eram as suas subidas de 8 degraus. Então me levou à porta do norte e mediu conforme estas medidas. Suas camarinhas e os seus pilares e os seus vestíbulos também tinham janelas em redor, e o comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E os seus pilares estavam no átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares de uma e de outra banda.
e eram as suas subidas de 8 degraus. E a sua câmara e a sua entrada estavam junto aos pilares dos vestíbulos, onde lavavam o holocausto. E no vestíbulo da porta havia 2 medidas de uma banda e 2 medidas da outra, para nelas se degolar o holocausto e o sacrifício pelo pecado e pela culpa. Também da banda de fora da subida para a entrada da porta do norte havia 2 mesas, e da outra banda que estava no vestíbulo da porta havia 2 mesas, 4 mesas de uma e 4 mesas de outra banda. Aos lados da porta 8 mesas sobre as quais imolavam, e as 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas, e o comprimento era de 1 côvado e meio, e a largura de 1 côvado e meio, e a altura de 1 côvado, e sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e o sacrifício. E as suas bordas de 4 dedos de comprimento estavam fixadas por dentro. Em redor e sobre as mesas estava a carne da oferta, e fora da porta interior estavam as câmaras dos cantores no átrio de dentro, que estava da banda da porta do norte e olhava para o caminho do sul. Uma estava à banda da porta do oriente, a qual olhava para o caminho do norte. E ele me disse: esta câmara que olha para o caminho do sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo, mas a câmara que olha para o caminho do norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. Estes são os filhos de Zadok, que chegam ao Senhor dentre os filhos de Levi para o servir. E mediu o átrio o comprimento de 100 côvados, e a largura de 100 côvados, 1 quadrado, e o altar estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo e mediu cada pilar do vestíbulo 5 côvados, de uma banda 5 côvados da outra, e a largura da porta 3 côvados, de uma banda e 3 côvados da outra. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados e a largura de 11 côvados, e era por degraus que se subia, e havia colunas junto aos pilares, de uma e de outra banda. Capítulo 41. A restauração do templo, o santuário. Então me levou ao templo e mediu os pilares 6 côvados de largura de uma banda e 6 côvados de largura da outra banda, que era a largura do tabernáculo, e a largura da entrada 10 côvados, e lados da entrada 5 côvados, de uma banda e 5 côvados da outra. Também mediu o seu comprimento de 40 côvados, e a largura de 20 côvados, e entrou dentro e mediu o pilar da entrada 2 côvados, e a entrada 6 côvados, e a largura da entrada 7 côvados. Também mediu o seu comprimento 20 côvados, e a largura 20 côvados, diante do templo. E me disse: esta é a santidade das santidades.
E mediu a parede do templo 6 côvados, e a largura das câmaras laterais 4 côvados, por tudo ao redor do templo. E as câmaras laterais, câmara sobre câmara, era 33 por ordem, e entravam na parede que tocava no templo pelas câmaras laterais em redor, para susterem nelas, porque não travavam da parede do templo. E havia maior largura e volta nas câmaras laterais para cima, porque o caracol do templo, caracol que significa espiral, subia muito alto por todo o redor do templo. Por isso o templo tinha mais largura para cima, e assim da câmara baixa se subia até a mais alta pelo meio. E olhei para a altura do templo em redor, e era os fundamentos das câmaras laterais da medida de uma cana inteira, 6 côvados grandes. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e o que foi deixado vazio era o lugar das câmaras laterais, que estavam junto ao templo, e entre as câmaras havia a largura de 20 côvados por todo o redor do templo. E as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para o lugar vazio, uma entrada para o caminho do norte e outra entrada para o caminho do sul. E a largura do lugar vazio era de 5 côvados em redor. Era também o edifício que estava diante do lugar separado, à esquina do caminho do oriente, da largura de 70 côvados, e a parede do edifício de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento era de 90 côvados. E mediu o templo do comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado e o edifício, e as suas paredes 100 côvados de comprimento, e a largura da dianteira do templo e do lugar separado para o oriente de uma e de outra parte 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício diante do lugar separado que estava por detrás, e as suas galerias de uma e de outra parte 100 côvados, com o templo de dentro e os vestíbulos do átrio, os umbrais e as janelas estreitas e as galerias em redor dos 3 defronte do umbral estavam cobertas de madeira em redor, e isso desde o chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas até ao espaço em cima da porta, e até ao templo de dentro e de fora, e até toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo com medidas. E foi feito com querubins e palmeiras de madeira, que cada palmeira estava entre querubim e querubim. E cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de uma banda, e um rosto de leãozinho para a palmeira de outra banda. Assim foi feito por toda a casa em redor, desde o chão até acima da entrada,
estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à dianteira do santuário, a feição de uma era como a feição da outra. O altar de madeira era de 3 côvados de altura e o comprimento de 2 côvados, e tinha as suas esquinas e o seu fundamento, ou a sua base, e as suas paredes eram de madeira. E me disse: esta é a mesa que está perante a face do Senhor. O templo e o santuário ambos tinham 2 portas, e havia 2 batentes para as portas, 2 batentes volantes, 2 para uma porta e 2 batentes para outra. E foram feitos nelas, nas portas do templo, querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes, e havia uma trave grossa de madeira na dianteira do vestíbulo, por fora, e havia janelas estreitas e palmeiras de uma e de outra banda nos lados do vestíbulo, como também nas câmaras do templo e nas grossas traves. Capítulo 42. A restauração do templo, as câmaras santas. Depois disso, fez-me sair para fora ao átrio exterior, para a banda do caminho do norte, e me levou às câmaras que estavam defronte do largo vazio e estavam defronte do edifício da banda do norte. Do comprimento de 100 côvados era a entrada do norte, e a largura de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados tinha o átrio interior, e em frente do pavimento, que tinha o átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares, e diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largo, da banda de dentro, e um caminho de 1 côvado, e as suas entradas eram para o lado do norte, e as câmaras de cima eram mais estreitas, porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que nas de baixo e nas do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, desde o chão se iam estreitando mais do que as de baixo e as do meio. E o muro que estava por fora defronte das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento, porque o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados, e eis que defronte do templo havia 100 côvados. E da parte de baixo destas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior, na largura do muro do átrio, para o caminho do oriente, diante do lugar separado e diante do edifício havia também câmaras, e o caminho de diante delas era da feição das câmaras e olhava para o caminho do norte, e conforme o seu comprimento, assim era a sua largura, e todas as saídas eram também conforme as suas feições, e conforme as suas entradas
e conforme as entradas das câmaras que olhavam para o caminho do sul. Havia também uma entrada do topo do caminho diante do muro direito, para o caminho do oriente, quando se entra por elas. Então me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as suas coisas mais santas. Ali porão as coisas mais santas e as ofertas de comer, e a expiação pelo pecado e a expiação pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras, com que ministraram, porque elas são santidade, e vestirão o lugar pertencente ao povo. E acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pelo caminho da porta, cuja face olha para o caminho do oriente, e mediu em redor. Mediu a banda oriental com a cana de medir, 500 canas com a cana de medir ao redor. Mediu a banda do norte, 500 canas com a cana de medir ao redor. A banda do sul também mediu 500 canas com a cana de medir. Deu uma volta para a banda do ocidente e mediu 500 canas com a cana de medir. Mediu pelas 4 bandas e tinha um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Capítulo 43. A restauração do templo e a glória do Senhor. Então me levou à porta que olha para o caminho do oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar. E caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E vi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um lugar se pôs junto de mim, e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso
eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição, e os seus cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. A restauração do templo e o altar dos holocaustos. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades e sirva-lhe ela de modelo, e envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, e faze-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, e todas as suas formas, e todas as suas leis, e escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma, e todos os seus estatutos, e os cumpram. Esta é a lei da casa sobre o cume do monte. Todo o seu contorno em redor será santíssimo. E eis que esta é a lei da casa. E estas são as medidas do altar, por côvados. O côvado é 1 côvado e 4 dedos. A parte inferior será de 1 côvado de altura e 1 côvado de largura, e a sua borda em torno do seu contorno de 1 palmo. E esta é a base do altar, ou estas são as costas do altar. Do fundo, desde a terra até a alistra debaixo, 2 côvados, de largura 1 côvado, desde a pequena listra até a listra grande, 4 côvados, e a largura 1 côvado. E o aréu, que significa é altar superior, de 4 côvados, e desde o ariel, que é a lareira do altar, até cima, havia 4 chifres. E o ariel terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrado nos 4 lados. E a listra, 14 côvados de comprimento e 14 de largura, nos seus 4 lados, e o contorno ao redor dela de meio côvado, e o fundo dela, fundo que significa a parte inferior, de 1 côvado ao redor, e os seus degraus olhavam para o oriente. E me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Jeová: estes são os estatutos do altar no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocaustos e para espalharem sobre ele sangue. E aos sacerdotes levitas, que são semente de Zadoque, que se chegam a mim, diz o Senhor Jeová, para que se servirem, darás um bezerro para expiação do pecado, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre os seus 4 ângulos, e nas 4 esquinas da listra, e no contorno, ao redor. Assim farás a purificação e a expiação. Então tomarás o bezerro da expiação do pecado, o qual será queimado no lugar da casa, para isso ordenado, fora do santuário,
E no segundo dia oferecerás um bode sem mancha para expiação do pecado, e purificarão o altar, como o purificam com bezerro. E acabando tu de purificar, oferecerás um bezerro sem mancha e um carneiro do rebanho sem mancha, e os oferecerás perante a face do Senhor, e os sacerdotes deitarão sal sobre eles, e os oferecerão em holocaustos ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode para expiação. Também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho sem mancha. Por 7 dias expiarão o altar e purificarão, e assim consagrarão, e cumprindo eles estes dias, será que ao 8º dia e dali em diante prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios pacíficos, e eu me deleitarei em vós. Deleitarei, que significa vos aceitarei, diz o Senhor Jeová. Bem, amados, vemos nestes 6 capítulos a colocação do Senhor, primeiro nos 2 primeiros, a respeito do juízo contra Gog, e nos 4 últimos, as ordenanças acerca do templo. E vimos também no capítulo 41, versículo 17, que o Senhor é o arquiteto universal, e ele faz questão de estar tudo sobre medida. Com isso, ele fez questão de descrever tudo sobre medidas, assim como o comprimento da casa, que era detalhadamente conforme suas medidas. No versículo 27 do capítulo 39, diz o Senhor Jeová que ele será santificado nos olhos de muitas nações. Vejo que isto se cumprirá na santificação da nação brasileira após o arrependimento e arrancar os postes ídolos dos montes e dos lugares públicos, em obediência não apenas à palavra do Senhor, mas também à Constituição brasileira, que diz em seu inciso 6 do artigo 5º que é livre a liberdade de crença e consciência. E sabemos que os postes ídolos em lugares públicos e nos altos montes são atrativos para aqueles que estão débeis ou fracos na fé. No verso 29 deste capítulo 39, vemos também a colocação de que o Espírito do Senhor Jeová descerá sobre o povo de Israel. Hoje, Israel é representado pela Igreja, pois o Senhor Jesus disse em Mateus 21:43 que o Evangelho do Reino será tirado dos judeus e dado a outra nação para que dê fruto. E em Zacarias capítulo 12, nos versos 7 e 8, vemos que a casa de Jacó será salva primeiro, e em seguida ela estará à frente de Jerusalém, que simboliza a casa de Israel. Vemos também no capítulo 11, versículos 7 e 8 de Zacarias, que haverá a união das 2 varas, a vara graça simbolizando os evangélicos e protestantes, e a vara união simbolizando os judeus messiânicos, para que se cumpra a palavra do Senhor e seja vencido
os dois príncipes aqui no Brasil. Portanto, estes 4 capítulos, do capítulo 40 ao 43, nos fala das purificações e das medidas do santuário, conforme o arquiteto universal passou para o profeta Ezequiel, mostrando também, no capítulo 43, dos versos 1 ao 5, a direção segura que é o Oriente. Portanto, daqui do Brasil, 2 graus à direita de Nordeste, temos Sião e Jerusalém. 2 graus à esquerda temos Roma e a falsa doutrina da cruz. Nos versículos 12 e 13 deste capítulo 43, ainda a colocação: esta é a lei da casa, e estas são as medidas do altar. Portanto, direção segura é direção para a vida, ou seja, obedecer à lei é se colocar diante da vida. E hoje, para o nosso tempo, vemos que a restauração do templo simboliza a restauração dos altares dentro das igrejas evangélicas, pois vemos a necessidade de isso acontecer, pois o evangelho pleno necessita estar cada vez mais exalçado entre a nação cristã. Nos versículos 45 e 46 do capítulo 40, vemos a colocação de que as câmaras que olham para o norte são para os sacerdotes que têm a responsabilidade de guardar o altar, enquanto as câmaras que olham para o caminho do sul, para os sacerdotes que têm a responsabilidade de guardar o templo. E no começo do capítulo 40, nos versos 2 e 3, bem como nos 5 e 6, vemos a colocação de que o homem vestido de linho partiu para a banda do sul com um cordel e uma cana de medida, para que se fosse feitas as medidas necessárias. Portanto, de Sião para a banda do sul à direita, sabemos qual nação se coloca. Amados, no vídeo Redenção do Brasil, com a apóstola Valnice Milhomes, vemos a colocação de que Deus a ordenou a ela comprar pelo menos 1 metro quadrado em Brasília, em atos proféticos que aquela fazia naquela capital. Portanto, ousadamente e corajosamente a apóstola foi e comprou 2 metros quadrados no cemitério, contendo cada metro quadrado 6 gavetas. Queridos, como ela declarou que seria para sepultar os inimigos da igreja, creio que na simbologia dos capítulos 38 e 39 destes capítulos de Ezequiel, vemos que esses 2 inimigos na profecia contra Gog, pois o príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, para mim, simboliza os principados de Aparecida e Iemanjá. Aparecida, uma besta que sai da terra no rio Paraíba, e Iemanjá, uma besta que sai do mar, conforme vemos costumes populares todos os anos de seus seguidores que vão ao mar para oferecerem sacrifícios pacíficos a ela. Outros chegam inclusive a dar presentes valiosíssimos como carros importados e jogam estes no mar, sendo estas 2 bestas
alimentadas ou sustentadas pela religiosidade por trás do falso profeta instalada em Roma. Queridos, numa simbologia da estrela citada em Números 24:17, vejo que os 6 anzóis que serão colocados por Deus no príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, vejo mais uma simbologia acerca de que estamos prestes ao toque da 6ª trombeta e não da 7ª, conforme estudo pós-tribulacionistas. Amados, temos na nossa identidade a estrela do pentagrama 5 pontas. Portanto, para que possamos fazer surgir esta estrela original que nos fala o verso 17 do capítulo 24 de Números, que de Israel subirá um rei, ou um cetro, que simboliza um rei, e de Jacó uma estrela. Jacó, na simbologia da igreja, subirá ou surgirá uma estrela, ao repetirmos o gesto do anjo Miguel, que passou a espada na letra B de Brasil, revelando o Israel escondido no nome Brasil. Vemos também que, se passarmos a espada na bandeira do Brasil e cortarmos o losango, teremos 2 triângulos. Ajustando os 2 triângulos, teremos a estrela de Davi, que, fazendo a correção de rota, deixamos ela em pé e sairemos de Roma, voltando para Sião. Com isso, creio que essa promessa do Senhor está para se cumprir na nação brasileira, através do decreto para a restauração da nação e voltando para o Senhor, o seu senhorio, considerando as festas nacionais nos feriados e festas santas. Shalom Adonai e até breve.